Fala aí, galera do Abraço, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Luiz Paulo Victorino e eu sou psicólogo e estou novamente através desse canal trazendo informações para vocês sobre o assunto dependência química. Claro que ao decorrer dos vídeos nós discutiremos também outros transtornos mentais e comportamentais que afetam significativamente a vida da pessoa e também de quem está à sua volta. No entanto, o assunto a ser discutido hoje serão as causas que podem fazer a pessoa se tornar um dependente químico ou então levá-lo a uma recaída. O que é uma recaída? A pessoa ela procura um tratamento, ela fica limpa durante um tempo, e quando eu falo limpo não é porque ela tomou banho, eu falo limpo é porque ela está sóbria, ela está há algum tempo sem utilizar a substância que causa tanto sofrimento nela. Então, ela fica um tempo ali limpa, longe das substâncias, ela está sóbria e aí, de repente, por algum motivo, ela acaba voltando ao uso da substância, ao uso das drogas. Eu falo de repente porque talvez para você que não seja um dependente químico, você que acompanha de perto a história de uma pessoa que tem essa doença, você possa achar que estava tudo bem e de repente a pessoa recaiu. Mas nós profissionais dessa área e também o próprio dependente químico que já tem ali o assunto, né, que já está empoderado, que já sabe que tem uma doença, nós sabemos que a recaída não acontece de repente. Existem algumas circunstâncias, alguns comportamentos que antecipam a recaída, né, que antecipam aí a volta ao uso da pessoa que estava um tempo sóbria. No último vídeo, nós discutimos quais eram os sintomas, né, ou seja, o que é a crise de abstinência, o que é a síndrome de abstinência, melhor dizendo. Nós, no segundo vídeo, tratamos quais eram os fatores, quais são os fatores que podem levar a pessoa a se tornar um dependente químico. E no primeiro vídeo foi dito quais são as características principais dessa doença, dependência química. Agora, nesse vídeo, nós iremos aprofundar um pouco mais nas causas que podem fazer a pessoa ter essa doença ou também podem fazer a pessoa voltar ao uso depois de estar um tempo sóbria, depois de estar um tempo sem utilizar a substância. Vamos nessa? Antes de mais nada, peço para vocês que se interessam pelo assunto, que curtem o nosso vídeo, que nos acompanhem, ative o sininho. Se tiver alguma dúvida sobre o assunto dependência química, pode deixar aqui nos comentários, que assim que possível, eu com certeza, com todo prazer, irei responder. E espero que assim, com essa troca de informações, nós consigamos até mesmo tirar, né, temas para os próximos vídeos, e espero que muitos vídeos estão por vir, que nós podemos trabalhar e podemos conscientizar, e assim sempre focando que o objetivo desse canal é realmente a democratização do conhecimento, ok? Vamos nessa? Então vamos lá. Quais são as causas que podem fazer da pessoa um dependente químico ou fazer que a pessoa, depois de um tempo sóbria, volte ao uso da substância? A primeira que eu gostaria de pontuar aqui é a influência dos amigos. Bom, eu uso aqui a palavra amigo, mas vamos pensar que é a influência do meio. Vamos pensar que é a influência de onde a pessoa vive. Se você vive em um local ou se você pratica alguns assuntos que envolvem ali o uso de alguma substância, você estará mais perto de se tornar um dependente químico e você estará mais perto de uma possível recaída. O importante é nós aqui pontuarmos: nem todo mundo que utiliza alguma substância é considerado um dependente químico. O dependente químico é uma pessoa que perdeu o controle de sua vida para o uso das substâncias, ok?
Então, algumas pessoas irão no final de semana jogar um futebol, bater um papo ali com os amigos, beber aquela cerveja e vai ficar tudo bem. Ela volta para casa, ela almoça com a sua família, ela descansa e no outro dia, segunda-feira de manhã, ela está lá para trabalhar e vida que segue. O dependente, ele não consegue ter esse controle. Ele vai para o futebol, ele depois do futebol começa a beber aquela cerveja e aí ele não consegue mais parar, e aí passam-se horas, ele não volta para casa, e aí a esposa ou o marido que está esperando, espera e a pessoa não volta, e aí já dá a noite, e aí já é a madrugada, e em alguns casos a pessoa fica até dias sem voltar para casa, porque aí ela acabou perdendo o controle da sua vida novamente para o uso da substância. Ou então ela nem sabe que perdeu o controle, ela simplesmente usa sem saber que tem uma doença, ela não sabe que isso é uma doença mental. Provavelmente ela deve estar julgando a si mesma como uma pessoa que tem ali um defeito moral, um defeito de caráter. Certo? Então, a influência dos amigos, dos colegas, podem sim fazer da pessoa uma dependente química, ou então levá-la a uma recaída, ok? O segundo aspecto, a segunda causa que eu gostaria de pontuar aqui é a curiosidade. E o que é a curiosidade? Bom, a pessoa, ela percebe que o amigo ou a amiga que utiliza a substância, ela é mais descolada, ela é uma pessoa mais engraçada, ela é uma pessoa que passa mais confiança, ela é uma pessoa até mesmo mais respeitada. Aí pelo medo, né? Eu estou dizendo no começo do uso da droga, quando ainda na fase ali da infância e da adolescência, a pessoa que futuramente se tornará um dependente químico tem uma distorção cognitiva, e eu vou discutir com vocês aqui o que é essa distorção cognitiva. Ela pensa que usar drogas trará para ela o respeito, trará para ela ali de certa maneira o medo, né, de outras pessoas que estão à sua volta. Sabe aquela pessoa que fuma aquela maconha na porta da escola? Então, essa pessoa que ainda nunca fumou, vai observar aquela outra pessoa fumando e vai se sentir interessada por aquilo, e isso é a curiosidade. Isso pode levar a pessoa ao primeiro uso, e aí depois vem o segundo, e aí depois nós já sabemos o final da história, que é o descontrole total da vida. Eu citei aqui um tipo de droga, que no caso é a maconha, mas eu estou usando só como exemplo. Né? A pessoa também pode começar ali o start na sua doença através de outras substâncias, ok? Outra causa que eu gostaria de pontuar aqui é a busca por aceitação. Então, a pessoa, ela quer fazer parte de um grupo, né? Porque o grupo, ele acaba fazendo com que a pessoa se sinta mais confortável, a pessoa, ela se sente aceita, e aí ela passa a utilizar, né, a substância, ela passa a utilizar aquilo que o grupo faz para poder ser aceita. Então, se você vai encontrar pessoas que estão usando algum tipo de droga, você pode pensar, né, mesmo que sem refletir, sem considerar o que é aquilo, você pode pensar que tem o dever de utilizar a substância para poder ser aceita por aquele grupo. Isso nós vamos discutir muito mais ao longo dos vídeos. Nós temos materiais, nós estamos também, né, construindo e-book, e futuramente nós lançaremos aí um livro didático para você que é interessado no assunto se aprofundar ainda mais no tema dependência química. Outra causa que costumamos observar na fala, né, dos pacientes que têm ali esse transtorno mental são as dificuldades, né? Ou seja, a pessoa, ela tem uma baixa autoestima e ela se sente incapaz de lidar com as dificuldades do dia a dia. Ou então ela até mesmo cria pensamentos negativos, pensamentos automáticos que insistem em dizer para ela que ela não vai conseguir resolver aquele conflito.
Outro assunto, outra causa importante a ser discutida são as frustrações. Costumamos ouvir da boca dos dependentes químicos que eles têm baixa tolerância à frustração. Então, basta um assunto no qual ele tentou fazer que saísse da maneira como ele gostaria, né, que fosse, esse assunto não saiu dessa maneira, e aí a pessoa se frustra, e aí ela não sabe lidar com essa dor, e ela acaba utilizando a substância para poder anestesiar momentaneamente aquilo que ela está sentindo. E a anestesia realmente é uma ilusão, porque a pessoa naquele momento, a expressão é, pô, Luiz, eu usei a substância, parece que eu tirei com a mão, né, a dor que eu estava sentindo, mas isso é uma ilusão, porque ao utilizar a substância, ela já tinha um problema, que era aquela frustração, e agora, após utilizar a substância, ela arruma um outro problema, que por vezes pode ser até pior, que é o uso da droga. No caso, para quem é dependente químico, com certeza ainda é pior. As frustrações fazem parte da vida. Estar feliz e estar triste faz parte de uma vida completa. É necessário que nós profissionais da área da saúde tenhamos informações suficientes para poder oferecer para a pessoa que busca ajuda, oferecer um caminho, oferecer um local, indicar, melhor dizendo, um local onde a pessoa pode se recuperar do assunto dependência química, né? Lembrando que a terapia, a psicoterapia, ela é fundamental, porque ela é um acompanhamento ali semanal, registrando os pensamentos, os sentimentos, as emoções, a dificuldade, os conflitos que a pessoa teve para lidar com no seu dia a dia, e aí a gente vai, através, né, dessa nova maneira de viver, a pessoa ela consegue sair do conflito, viver a frustração sem usar droga, e assim ela vai reforçando o comportamento dela de permanecer sóbria. E isso também discutiremos em vídeos que virão, também estará na nossa apostila que futuramente será lançada aqui nesse mesmo canal. É só você continuar com a gente. Outra causa que eu gostaria de pontuar é a euforia, né? O dependente químico ele tem uma dificuldade imensa de lidar com a euforia. Digamos que o dependente químico ele potencializa demais as emoções. E aí um assunto no qual ele pode ali estar feliz, curtindo ali alguma festa, curtindo ali uma viagem, ele acaba se sentindo ali tão eufórico e tão feliz, né, entre aspas, né, felicidade, né, entre aspas, que ele acaba, nossa, isso aqui está muito bom, isso aqui está muito bom, mas aí vem aquela frasezinha, né, vem aquela fala dentro dele, e aí diz assim, pô, já está tão bom, então agora quem sabe se eu utilizar determinada substância, será que eu vou me sentir ainda melhor? E aí é perigoso, porque na euforia a crítica, né, que é o pensamento, que são as considerações, ela rebaixa e a pessoa se torna mais permissiva para o uso da substância. Falarei também mais para frente sobre esse lance de baixar a crítica. Fique com a gente aqui que futuramente vocês vão poder se empoderar também dessa informação, ok? E por último, não menos importante, é a frase que eu ouço muito ao longo dessa história aí, mais de 10 anos, que é: Luiz, eu tenho muita dificuldade de lidar com o sucesso. Esse é um assunto, né, referente ao sucesso, é um assunto que eu gostaria de abordar em outro vídeo, porque eu gostaria de trazer alguns exemplos, eu gostaria também de indicar uma música ou outra e tal, porque nós vivemos numa sociedade onde ela muitas vezes traz a ilusão de que nós seremos felizes e eternamente felizes se nós tivermos tal coisa, se nós fizermos tal coisa. E a vida não é bem assim. Como eu disse há alguns minutos atrás, estar triste e estar feliz são partes de uma vida completa. Então, saber lidar com o sucesso, e aí eu falo, poxa, sucesso, a pessoa está feliz. Será mesmo que ela está feliz? Essa palavra, sucesso, e os sentimentos que ele traz, eu gostaria de discutir no outro vídeo com você. O que fica aqui geralmente ouvimos dizer, o dependente químico, que ele tem dificuldade de lidar com o sucesso. Ok?
Muito obrigado por acompanhar o nosso vídeo, espero que vocês continuem com a gente. Até o próximo!